Raul Santos Seixas, mais conhecido como Raul Seixas, foi um cantor de rock brasileiro que fez uma mistura bem inusitada para compor suas canções. Ele misturou o rock dançante de Elvis Presley com o forró pé de serra de Luiz Gonzaga, além de outras influências musicais do exterior e aqui nas terras tupiniquins também. Essa mistura toda com as letras divertidas, filosóficas e de protesto fez Raul Seixas se tornar um ícone da música brasileira. Era um artista à frente do seu tempo e não é à toa que é chamado de pai do rock brasileiro. Raul Seixas nasceu em 28 de junho de 1945 em Salvador, no estado da Bahia. Filho de Maria Eugênia Santos Seixas e Raul Varela Seixas, teve um irmão chamado Plínio Santos Seixas. Raul Seixas nasceu em uma família classe média. Seu pai era engenheiro, dando uma liberdade para Raul Seixas ter uma infância e adolescência bem aproveitada. Aos seus 12 anos de idade, Raul Seixas teve problemas na escola. Ele repetiu a segunda série 3 vezes. Durante essas repetições de ano, ele fundou um clube chamado Elvis Rock Club, com seu amigo Valdir Serrão. Segundo alguns historiadores de Raul Seixas, ele teve um baixo desempenho na escola, pois ao invés de estudar, ficava o dia todo ouvindo rock em uma loja chamada Cantinho da Música. Raul Seixas, na sua adolescência, estava fascinado pela onda rockabilly impulsionada por Elvis Presley e tem uma admiração que ele sempre mencionava mesmo depois da fama. Aos embalos do novo movimento que estava estourando nos Estados Unidos, Raul Seixas tratava seu teoricamente fã-clube de Elvis como uma gangue de rua. Seus pais, vendo a situação que Raulzito enfrentava, colocaram ele em um colégio de padres, chamado de Colégio Interno Marista, para ver se ele passava da terceira série de vez e tomava um rumo na sua vida. Com seus 16 anos de idade, nessa época ele interessou por leitura e o fato de seu pai ter uma mini biblioteca em sua casa ajudou muito. E isso fez ele ter uma rica imaginação para suas futuras músicas. Raul queria ser escritor, mas odiava a escola. Falsificava boletins para mostrar para os pais. De fato, a escola não foi feita para ele. Bom, depois que Raul Seixas desistiu da escola, ele começou a integrar o fraco movimento do rock de Salvador. Aliás, o rock em geral estava começando a engatinhar no Brasil, mas isso é papo para outro vídeo. Com a pouca galera que curtia esse tal de rock and roll, Seixas juntou-se com a banda Relâmpagos do Rock, que logo foi batizada de Os Panteras. Em 1963, a banda passou a ter um relevante sucesso no cenário do rock de Salvador, tendo como integrantes o Raul Seixas, que era apelidado de Raulzito, que assumiu os vocais e guitarra, Elad Gilbras, também guitarrista, Mariano Lanatti no contrabaixo e Carleba na bateria. O The Panthers ou Panteras, antes do seu sucesso em Salvador, chegou a ter outras formações, mas não encontrei fontes referentes às outras formações, então o foco aqui é o Raul Seixas. Aos 22 anos de idade, Raul Seixas tem um relacionamento com uma filha de um pastor americano chamada Edith Wisner. Raul tenta se ajeitar na vida para terminar os estudos e finalmente conseguiu, até mesmo passando em um vestibular de filosofia. Com isso conseguiu a aprovação do pai em termos e casou-se com Edith Wisner. Pouco tempo depois recebeu um convite do cantor Jerry Adriani para ele e sua banda se mudar para o Rio de Janeiro. Acontece que Jerry Adriani é um amigo de Raul Seixas e a banda de apoio de Jerry era os Panteras. A proposta de Jerry era a promessa dos Panteras se decolarem de vez e o eixo Rio-São Paulo era o berço das oportunidades. Então, em 1968, no Rio de Janeiro, Raulzito e os Panteras conseguiram o aval da gravadora M Odeon para gravar o primeiro disco. Então, em janeiro do mesmo ano, auto-titulado, com forte influência dos Beatles, desde a capa até em alguns arranjos. Raul Seixas fez até uma versão de Lucy in the Sky with Diamonds, chamada Você Ainda Pode Sonhar. Você ainda
Sou louco por você. O disco foi um fracasso de venda e passou despercebido nas rádios. Raul Seixas, frustrado com o resultado, termina com a banda e volta para Salvador. Nessa época, segundo Raul Seixas, ele chegou a passar fome junto com sua esposa, até que a sorte mudou novamente, pois chegou a conhecer um diretor da CBS Discos que convidou Raul Seixas para ser produtor musical da gravadora. Isso fez Raul Seixas estabelecer e ter um ânimo para continuar na sua carreira musical, e para isso teve que se mudar novamente para o Rio de Janeiro. Raul Seixas começou a compor para algumas bandas e artistas do cast da gravadora, como a canção Doce Amor de Jerry Adriani. A música Ainda Queima a Esperança da cantora Diana. Sua história mal contada não me sai do pensamento. E também a música Se Ainda Existisse Amor do Baltazar. Apesar de Raul Seixas ter conseguido relevante sucesso como produtor, o seu sonho era estar na frente dos holofotes. Após muitas composições e produções de discos de outros artistas, em 1971, Raul Seixas fez parcerias com alguns cantores do cenário MPB da época, entre eles Sérgio Sampaio, Ed Star e Miriam Batucada, assim para lançar um novo disco. Então, em julho daquele ano, é lançado o álbum Sociedade da Gran Ordem Cavernista, apresenta a Sessão das 10. Sim, o nome do disco é tudo isso, e contém letras críticas do Raul Seixas, em uma sonoridade mais puxado para o MPB e da tropicália, e com diversas linhas de samba e baião para deixar o disco bem característicos, com os gêneros que mais se assemelha ao Brasil, digamos assim. Bom, pelo menos naquela época. Foi você quem me lavou, mas pensando nela que se sujo pelo chão. Quero ver o dia entrando no salão do lado errado. O disco não teve sucesso esperado e muitas das letras sofreu censura ou tiveram que alterar conforme ordem do regime militar. Fora isso, em pouco tempo teve as cópias recolhidas e só foi entrar em catálogo novamente na década de 90, depois da morte de Raul Seixas. Então, esse disco em formato vinil é considerado uma raridade. Após mais um fracasso de vendas, o Raul Seixas saiu da gravadora CBS e sua saída tem controvérsias sobre o motivo, se ele pediu demissão ou mandaram ele embora. Existe até mesmo um boato que Raul Seixas gravou o disco de madrugada, escondido dos chefões da gravadora. Enfim, o fato é que Raul Seixas ficou pouco tempo na praça. Ele foi contratado pela gravadora Philips, já que o Nosso Maluco Beleza teve destaques cantando no Festival Internacional da Canção em 1972, e para isso usou a música Let Me Sing, uma canção que mistura o rock de Elvis Presley e o baião de Luiz Gonzaga, uma mistura que deu muito certo. Ver a moça de Ipanema e vir dizer que o sonho terminou. Nessa época também Raul Seixas conhece o escritor Paulo Coelho. Os dois tiveram uma afinidade à escrita, assuntos como filosofia, vida fora da terra, religiões e ocultismo. Assim, em pouco tempo, Paulo Coelho fez uma parceria com Raul Seixas e ajudou a compor algumas canções. Nosso querido Raulzito já estava com um bom repertório e estava gravando seu álbum de estreia, agora com o nome Raul Seixas. Mas antes disso, em maio de 1973, Raul Seixas lançou uma coletânea chamada Os 24 Maiores Sucessos da Era do Rock. Nela continha músicas de outros artistas e bandas que faziam sucesso na época, mas com regravação de Raul Seixas. Músicas internacionais como Tutti Frutti do Little Richard e músicas brasileiras de sucesso como Banho de Lua, Estúpido Cupido, É Proibido Fumar, Vem Quente Que Eu Estou Fervendo e assim por diante. Pra
O lançamento dessa coletânea foi um pedido de Raul Seixas e foi uma forma de deixar o rock and roll vivo no Brasil, assim reunindo canções que fizeram sucesso na época. Pelo fato do Raul Seixas em poucos meses que iria lançar seu disco de estreia, a gravadora resolveu divulgar essa coletânea com o nome de uma banda fictícia chamada Rock Generation, pois tinha medo que esse disco ofuscasse o álbum de inéditas do Raul Seixas. Então, além do nome Rock Generation, a gravadora não fez questão de divulgar esse disco e foram vendidas poucas cópias. Então, esse bolachão do Raul Seixas é uma raridade. Após o sucesso de Raul Seixas, esse disco foi relançado com o seu nome, chamado Raul Seixas 20 anos de rock, mas o original esse tem muito valor. Bom, após o lançamento dessa coletânea, em julho de 1973, é lançado o álbum Crick Rabandolo, com créditos para Paulo Coelho em diversas canções. O disco trouxe sucessos como Metamorfose Ambulante, Mosca na Sopa, Ouro do Tolo, Al Capone, As Minas do Rei Salomão, enfim, cara, o disco todo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E não adianta vir me detetizar, faz a vida como a morte. O pior de tudo, eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes. Assim dessa maneira, nega, Chicago não aguenta. O nome do álbum Crick Rabandolo é uma referência ao Tarzan, pois ele grita essa frase que traduzindo é "Cuidado, aí vem o inimigo". Isso era uma indireta ao regime militar, que parece que esse protesto no nome do álbum passou despercebido pelo regime. Nessa época, as letras das canções passavam por um pente fino no atual governo, que tinha liberdade para censurar ou aprovar uma canção de qualquer artista. Várias das músicas que eu citei, o Raul Seixas fez com mensagens subliminares e indiretas para o governo. Prova disso eram as canções Metamorfose Ambulante e Mosca na Sopa. Finalmente, Raul Seixas teve reconhecimento nacional. Suas músicas começaram a tocar nas rádios e ele não ia parar por aí. No ano seguinte, 1974, junto com Paulo Coelho, criaram a Sociedade Alternativa, baseado nos pensamentos defendidos por Aleister Crowley. Nessa nova sociedade, a base era o livro da lei e, consequentemente, também era com base na lei de Telemann, com a frase "Fazes o que tu queres, há de ser tudo da lei. O amor é a lei, amor sob vontade". A ideia era ter um terreno para fazer a sede. Segundo as lendas, a dupla chegou a alugar um terreno em alguma cidade de Minas Gerais para construir a Cidade das Estrelas. Junto com Paulo Coelho, Raul Seixas fez a música de mesmo nome, que seria o hino dessa sociedade, e que também virou um dos sucessos do seu repertório musical. Além disso, Raul Seixas estava preparando para lançar seu segundo disco e durante os shows sempre divulgava a tal Sociedade Alternativa. Mas Raul Seixas teve problemas com a ditadura militar. A sua música, como vovó já dizia, teve censura e ele teve que mudar a letra, assim lançando como single. No show de divulgação de Como Vovó Já Dizia, Raul Seixas e Paulo Coelho foram presos, pois a polícia pensava que a Sociedade Alternativa era um movimento armado contra o governo. Após interrogados e torturados, a dupla foi exilada do Brasil e teve que se mudar para os Estados Unidos. Então, quando você escutar Sociedade Alternativa, saiba que o Raul Seixas foi expulso de seu país por causa dessa música. Já nos Estados Unidos, Raul Seixas e Paulo Coelho levaram suas respectivas esposas e nessa estadia Raul foi para a Disney e visitou a mansão de seu ídolo Elvis Presley. E dizem as más lendas que ele encontrou com John Lennon no seu apartamento. Enquanto isso, no segundo semestre de 1974, é lançado no Brasil o disco que Raul Seixas deixou gravado antes de ser exilado, o famoso Guita.
Por ironia do destino, o disco foi um sucesso absoluto. O sucesso de Sociedade Alternativa foi um tapa na cara da ditadura, mesmo sendo censurada, mas hit mesmo que tocou muito nas rádios foram Guita, Medo da Chuva, O Trem das 7 e Sessão das 10. Eu sou a luz das estrelas, eu tenho medo da chuva, pois o trem não precisa passagem, nem mesmo bagagem no trem. O sucesso do disco Guita foi tão grande que o consulado brasileiro solicitou a volta de Raul Seixas para o Brasil, pois o povo aclamava pelos seus shows. E também, segundo o governo, Raul Seixas virou patrimônio nacional. O segundo disco rendeu uma certificação de ouro, vendendo mais de 600 mil cópias. Raul Seixas agora era um rockstar. No mesmo ano também é lançada a trilha sonora da novela da Rede Globo, O Rebu. Por conta do sucesso que Raul Seixas estava fazendo, foi recomendado para ele fazer a trilha sonora dessa novela, encabeçando a música Como Vovó Já Dizia. Em 1975, Raul Seixas se separa da sua mulher, a Edith, e a mesma vai morar nos Estados Unidos junto com a filha fruto dessa união, a Simone Seixas. O motivo da separação não foi divulgado, mas o fato é que, em pouco tempo, Raul Seixas casou-se pela segunda vez, agora com a Glória Wacker, a irmã do guitarrista da banda de Raul Seixas. Em novembro de 1975 é lançado o álbum Noveon, novamente com parceria de Paulo Coelho, como nas letras de Tente Outra Vez, uma balada que virou um dos hinos do Raul Seixas, a melhor música para escutar quando está em depressão. Também foi lançado a música Rock do Diabo, A Maçã e Eu Sou Egoísta. Destaques também para a música É Fim de Mês, que lembra a sonoridade dos dois primeiros trabalhos de Raul Seixas, mais focado na Tropicália. Tente, e não diga que a vitória está perdida. Foi ele mesmo quem me deu o toque. Eu já paguei a prestação da geladeira do açougue fedorento que me vende carne podre que eu tenho que comer, que engolir sem vomitar. E outro vem quando tu chamas. Provo sempre o vinagre e o vinho. Eu quero é ter tentação no caminho. O disco não teve o mesmo número de vendagens que o anterior. Enquanto Guita vendeu 600 mil cópias, o Novo Eon vendeu um pouco mais de 60 mil. Para o padrão Raul Seixas foi muito pouco, mas as músicas já citadas foram um sucesso nas rádios. Raul Seixas manteve o seu patamar e aumentou ainda mais seu repertório musical para fazer show Brasil afora. No mesmo ano, 3 músicas do Raul Seixas foi colocado na coletânea Hollywood Rock, como a Não Pare na Pista, inédita até então, Como Vovó Já Dizia e Al Capone. Essa coletânea continha artistas como Rita Lee, Tutti Frutti, Roberto Carlos e Erasmo Carlos, e também é outro disco que nos tempos de hoje virou relíquia. Em 1976, nasce sua segunda filha do segundo casamento. Em novembro desse mesmo ano, estava terminando a mixagem de seu novo álbum com letras voltadas para o ocultismo, novamente com parceria de Paulo Coelho. Então, em dezembro de 1976, é lançado o álbum Há 10 Mil Anos Atrás, com uma capa onde Raul Seixas parece o Gandalf da obra Senhor dos Anéis do escritor Tolkien. Além da música título desse disco, outros sucessos também acompanhava, como também as músicas Eu Também Vou Reclamar e As Minas do Rei Salomão. O amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando. Os problemas se misturam, a verdade do universo é a prestação que vai vencer. Pois em qualquer lugar esperas só por mim. O disco Há 10 Mil Anos Atrás teve grandes vendagens, mas também ficou marcado o fim temporário da parceria com Paulo Coelho. Muitos especulam que ambos não brigaram, e sim foi por causa do fim do contrato que ele tinha com a gravadora Philips, já que Paulo Coelho trabalhava para ela. O fim da parceria foi uma consequência do fim do contrato com essa gravadora. Então, em 1977 é lançado o último trabalho pela gravadora Philips,
a coletânea Raul Rock Seixas, contendo covers de sucessos da época dos primórdios do rock, com exceção da última faixa, que foi o cover de Asa Branca de Luiz Gonzaga. Olhei a terra ardendo com a fogueira de São João. O disco teve produção do guitarrista e cunhado de Raul Seixas, Jay Wacker, mas ambos acusaram que a gravadora lançou e mixou o disco sem o consentimento deles. O produto final não agradou Jay Wacker e nem Raul Seixas. Talvez a gravadora lançou às pressas para aproveitar os últimos dias de contrato que o Raul Seixas tinha com eles. Então Raul Seixas assinou contrato com a gravadora Warner Music e já tinha algumas canções para lançar no seu 7º álbum de inéditas, e para isso chamou o compositor Cláudio Roberto, que foi creditado como compositor de algumas canções, para suprir a ausência de Paulo Coelho. Assim, no segundo semestre de 1977, é lançado o disco O Dia em que a Terra Parou, e trouxe hinos como Maluco Beleza, Sapato 36 e, claro, a faixa título. Destaques também para a música Que Luz é Essa, com participação de Gilberto Gil. Ficar com certeza, maluco, beleza. A esperança pra essa terra tão escura, ou quem sabe a profecia da divina. Vou escolher meu sapato e andar do jeito que parou. Pelo fato de ter a música Maluco Beleza, nem precisa dizer que o disco O Dia em que a Terra Parou foi um sucesso de vendas, mesmo a crítica especializada da época criticando o disco, sabe lá os motivos. Raul Seixas era de fato um dos principais artistas da época e a fama com muito rock trouxe problemas. A bebida, sim, veio à tona um dos primeiros problemas de Raul Seixas relacionado ao seu alcoolismo, que resultaria em sua prematura morte. Raul sofria de pancreatite e teve que retirar 1/3 de seu pâncreas. Deu uma pausa nos shows e foi se recuperar em uma fazenda na Bahia. Nessa época também ele se separou de sua atual esposa, a Glória, que também se mudou para os Estados Unidos e criou sua filha Scarlett na terra do tio Sam. Durante sua recuperação, Raul Seixas conheceu a letrista Tânia Mena Barreto, que assumiu uma relação amorosa junto com ela e também escreveu canções para o seu novo trabalho. Novamente retornou à parceria com Paulo Coelho e assim, em 1978, é lançado o disco Mata Virgem, com letras de muita crítica ao desmatamento e à vida atual do Brasil, mas com uma sonoridade mais puxada para o forró e baião, que afastou muitos fãs. Destaques para as músicas Judas, Magia de Amor e a faixa título. Eu sou se amadurecendo pra se abrir. Lá em cima, lá na beira da piscina, olhando os simples mortais. Esses assustadores e teus séculos de lendas e de horrores. E a nobreza. Mata Virgem é considerado até então o disco mais fraco do Raul Seixas, desde a época em que ele começou a lançar os discos com seu nome. Além da frustração do novo disco lançado, Raul Seixas se separou de sua atual mulher, a Tânia. Esse fato fez no futuro ele recusar cantar as músicas compostas junto com ela. Essa série de fatores fez o Raul Seixas ficar em depressão. Aumentou seu consumo de álcool a ponto de entrar em uma clínica de reabilitação. Bom, galera, é nessa parte da história de Raul Seixas que eu paro por aqui. Vamos nessa! No final da parte 1 eu terminei em um momento muito ruim na vida de Raul Seixas. Ele tinha lançado em 1978 o disco Mata Virgem, que não vendeu muito bem e nem teve o mesmo prestígio que os anteriores. E também falei da internação que o Raul Seixas teve que ceder para tratar de sua pancreatite. A depressão por parte do Raul Seixas era algo inevitável. Seu consumo por álcool aumentou ainda mais mesmo saindo da reabilitação. Ele só não decaiu de vez, pois encontrou sua nova parceira, a
Ângela Afonso Costa, que ficou conhecida como Kika Seixas, sua quarta companheira, assim tendo ânimo para gravar seu próximo disco pós-internação. Então, em 1979 é lançado o álbum Por que os Sinos Dobram, baseado no livro de mesmo nome do escritor Ernest Hemingway. Destaques para as músicas O Segredo do Universo e a faixa título. Também tem a música Requiem para uma Flor, apesar de não ter feito sucesso, tem o seu devido valor. E você quer aquilo que pensa e faz, coragem, queimando a consciência e a sequência que ela traz, momentos diferentes. Pequenos girassóis, os que mostram. O álbum foi gravado junto com o compositor argentino Oscar Rasmussen e marcou a saída de Raul Seixas da gravadora Warner Music, assinando logo depois com a concorrente Sony Music através do selo CBS. Dizem que o motivo dele ter saído da Warner foi o fracasso desse seu último trabalho e começar a faltar nos shows e ensaios, mas isso é apenas boatos. Infelizmente, o que não é um boato é que o disco Por que os Sinos Dobram foi considerado um fracasso comercial, mesmo tendo ótimas canções. Com a nova gravadora, Raul Seixas retornou à parceria com Cláudio Roberto e começou a compor e fazer as gravações do seu próximo disco para alavancar a sua carreira musical. Bem, e conseguiu! Em 1980 é lançado o disco Abre-te Sésamo. Mesmo os artistas setentistas terem sofrido na virada da década de 80, Raul Seixas lançou um disco impecável, como a faixa título, músicas de protestos como Aluga-se, só para variar, né? Raul Seixas fez uma música de protesto, e também destaques para anos 80 e a fabulosa Rock das Aranhas. Eu de novo brasileiro nato, se eu não morrer eu mato essa desnutrição. Os gringos entrar, esse imóvel tá pra alugar. Errou, gente afirmando, não querendo afirmar nada, que cantou errado e que a censura concordou. De manhã minha cobra já começou a aranha, é o rock das aranhas. Como sempre, algumas canções de Raul Seixas foram censuradas, como Aluga-se, que era um protesto contra o governo atual, onde critica seu relacionamento com os países do exterior, e a música Rock das Aranhas. Essa não seria novidade, já que tem uma certa conotação sexual na letra, mas como vocês já sabem, né, parece que tudo que é proibido é mais gostoso. Ambas as músicas fizeram sucesso, mesmo as rádios negando tocá-las. Abre-te Sésamo foi um up na carreira de Raul Seixas, que estava precisando de ânimo para continuar, mas novamente ele estava tendo problemas com as gravadoras. Desfez o contrato com a CBS. Segundo as lendas, a gravadora pediu para ele gravar um disco em homenagem à Lady Diana, já que futuramente se tornaria a famosa Princesa Diana do Reino Unido. Bom, a anarquista do jeito que Raul Seixas é, negou o pedido da gravadora, saindo dela por consequência disso. Raul Seixas não conseguia mais contrato com uma grande gravadora, sempre apresentando o seu projeto para o novo disco. As gravadoras acionaram o modo anti-Raul Seixas. Sua fama de ser um cara difícil de lidar nos estúdios e shows fez as gravadoras fecharem as portas para o maluco beleza. Os anos se passaram e ele ficou quase 3 anos sem gravadora, e vendo sua carreira musical chegar no fim, até que recebeu uma proposta de uma gravadora pequena de São Paulo, a Eldorado Records, e o mesmo aceitou sem pensar. Nesse meio termo nasce sua filha com Kika Seixas, a Vivian Seixas. Em 1983, Raul Seixas estava preparando para lançar seu mais novo disco, mas praticamente nas vésperas recebeu uma proposta da Rede Globo para fazer uma música do programa infantil Plut Plat Zoom, e assim ele compôs junto com a sua atual mulher, Kika Seixas, a música Carimbador Maluco, com uma pegada infantil, mas nas entrelinhas uma crítica à ditadura, onde tinha que aprovar ou não as canções dos artistas com um carimbo, literalmente.
Bom, mesmo Raul Seixas passando por tantas dificuldades e com tantas crises, ele ainda não deixou de ser um gênio. Bom, no embalo com o novo sucesso de Carimbador Maluco, em abril de 1983 é lançado o disco auto-intitulado, sim, Raul Seixas, que mais tarde ficou conhecido como Carimbador Maluco, que foi a música de sucesso do disco. Além dela, temos destaques para as canções Quero Mais, com a participação da cantora Vanderleia, DDI, Descagem Interestelar e Não Fosse Cabral, uma versão da música Splend and Slind do cantor Little Richards, um de seus ídolos. Não vai a lugar nenhum. Foram milhões de anos dedicados a vocês, matando vossas cabeças. Aqui tá certo, o assovia que é pra disfarçar. Falta de cultura, ninguém chega. O disco Raul Seixas foi um sucesso que alavancou sua carreira. O fato dele ter participado e feito o personagem Carimbador Maluco no programa Plutplat Zoom da Rede Globo ajudou a divulgar o seu trabalho. A maioria das canções foram com a parceria de sua atual mulher Kika Seixas e algumas com seu velho amigo Cláudio Roberto. Mesmo Raul Seixas voltando para os holofotes, seu vício por álcool não parava, o que piorava o seu pâncreas. Durante a turnê do último disco, Raul Seixas fez 2 shows que teve registros de imagem e som, ambos feitos na cidade de São Paulo. Shows feitos na quadra da Sociedade Esportiva Palmeiras e outro show feito no Esporte Clube Corinthians. E com a união dos 2 shows feitos em 2 times rivais, resultou em um disco ao vivo intitulado como Ao Vivo, Único e Exclusivo. Pelo fato de ser uma gravadora pequena, a distribuição do disco foi menor, resultando em baixas vendas. No mesmo ano, em 1984, Raul Seixas agora assinou com a gravadora Som Livre. Esse fato fez a gravadora Eldorado relançar o álbum ao vivo para atrapalhar as vendas do novo disco que Raul Seixas lançaria esse ano. Então, em julho de 1984, é lançado o novo álbum do Raul Seixas, chamado Metrô Linha 743. O disco foi bem inspirado nas canções poéticas de Bob Dylan. Trouxe sucessos como Mamãe Eu Não Queria, O Trem das 7, Eu Sou Egoísta, que é foda pra caralho, e claro, a faixa título. Aí eu lhe digo o preço que sua cabeça agora está custando. Mamãe, eu não queria. Mesmo bagagem no trem. Quem vai chorar? Muitas doçuras, seu nome em cartaz. E fica retado, seu açúcar demora. A maioria das músicas teve parceria de sua mulher Kika Seixas. Para o padrão Raul Seixas e da gravadora Som Livre, o disco não vendeu muito bem, resultando novamente em uma rescisão de contrato com mais uma gravadora grande. Novamente Raul Seixas estava sofrendo com seus excessos e a história se repetia. Ninguém marcava show com ele e ele descontava todas essas frustrações na bebida. Ele entra novamente em internação e também novamente se separa de sua atual mulher, o que agravou mais ainda sua situação. Raul Seixas fez um último show em dezembro de 1985 e ficou fora dos palcos durante 3 anos. Sem contrato com uma gravadora, ele então resolve gravar uma fita demo e resolve enviar para gravadoras pequenas, pois as gravadoras grandes fecharam as portas para ele. Então ele assina com uma gravadora pequena que era mais focada para a música sertaneja. E então, em março de 1987, é lançado o álbum O Bap Boom. É um nome bem difícil de falar, galera. Bom, inspirado nos seus antigos ídolos Chuck Berry e Elvis Presley e uma pitadinha de country, o disco trouxe faixas de sucesso como Cowboy Fora da Lei, Quando Acabar o Maluco Sou Eu e I Am, uma versão em inglês de Guitar.
Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz de mim, gargalhando seu canino de marfim. O maluco sou eu, o urso que guarda o mundo. Yes, I am your hatred of love. O disco foi um sucesso de vendas, perdendo em número de vendagens apenas para o Guita. Grande responsável por isso foi a música Cowboy Fora da Lei. O que ajudou, além de ser uma excelente música, foi o fato dela ter pertencido à trilha sonora da novela brega e Chique, de 1987 da Rede Globo. E uma coisa que eu falo pra vocês, das poucas coisas raras que a Rede Globo fez, foi apostar no Raul Seixas mesmo na sua decadência. Ponto para a Rede Globo, viu galera? Raul Seixas sem shows e desanimado, eis que aparece o vocalista da banda Camisa de Vênus, o Marcelo Nova, que convida Raul Seixas para participar do novo disco da banda, o álbum Duplo Sentido. E assim, finalmente, depois de quase 3 anos, Raul Seixas pisa no palco junto com a parceria de Marcelo Nova. Em 1988, Raul Seixas lançou o álbum A Pedra do Gênesis pela gravadora Copacabana. O disco trouxe a música A Lei, que foi uma alteração da música Sociedade Alternativa, só que agora com mais frases de impacto. Destaques também para a faixa título. Direito de viver pela sua própria lei, direito de pensar Deus, fazendo o que o diabo gosta. O disco foi meio conturbado para o Raul Seixas, agora fazendo poucos shows por causa do seu problema do pâncreas. Apesar disso, o disco recebeu ótimas críticas, mas vendagens nem tanto. Tinha gente que nem sabia que Raul Seixas lançou um disco novo. Fato também da gravadora ser pequena e a falta de divulgação atrapalharam as vendas. Raul Seixas fez alguns shows com Camisa de Vênus e agora montou uma dupla com Marcelo Nova, tocando músicas de ambos, porém Raul Seixas estava muito debilitado e ficava no palco metade do show, enquanto Marcelo Nova assumia o resto da apresentação. E com essa união eles estavam gravando um novo disco como uma dupla. Em 19 de agosto de 1989 é lançado o disco intitulado A Panela do Diabo, dividindo o vocal com Marcelo Nova. O disco trouxe ótimas músicas como Pastor João e a Igreja Invisível e Carpinteiro do Universo. Não sei porque nasci pra querer ajudar a quem devia não tocar. O álbum foi um sucesso de vendas, já que agora reuniu fãs de 2 artistas do gênero de rock brasileiro, mas Raul Seixas não conseguiu aproveitar os frutos que esse álbum trouxe, pois 2 dias depois, em 21 de agosto de 1989, Raul Seixas morre. Ele foi encontrado morto em sua cama em um apartamento de São Paulo. A causa da morte foi parada cardíaca. Raul Seixas tinha diabetes e não tomou a insulina no dia anterior, causando uma pancreatite aguda, fulminante. Seu corpo foi velado no Palácio das Convenções no Anhembi. Raul Seixas deixou diversos fãs órfãos com apenas 44 anos de idade. Após sua morte, o disco Panela do Diabo foi certificado com um disco de ouro, vendendo 150 mil cópias e foi marcado como o último disco do Raul Seixas em vida. Depois de sua morte foi lançada diversas coletâneas ao vivo e tributos. Entre eles, O Baú do Raul foi uma coletânea que juntou diversas bandas e artistas brasileiros para tocar suas músicas e também um filme documentário chamado Raul Seixas, Início, Meio e Fim, e que foi base para fazer essa humilde biografia. Recomendo muito vocês assistirem também. Bom, eu vou ficando por aqui na parte da história do Raul Seixas, pois
Para falar de seu legado, não tem muita explicação. Eu arrisco a dizer com toda convicção que Raul Seixas é o rei do rock brasileiro. Ele enfrentou a ditadura, foi exilado e mesmo assim continuou flamejando seu rock e seu grito com a guitarra e a espada na mão. Raul Seixas tem que ser lembrado em um país que atualmente só toca porcaria. Raul Seixas é uma ótima pedida e pode passar 30 anos, 100 anos e 1 milênio. Terá sempre alguém para gritar nos shows. Toca, Raul. Pode partir sem problema algum. Vacinado, sou cowboy, cowboy fora da lei.